Ano novo, vida nova. Mas será que isso vale também para a Fórmula 1, para a categoria máxima do automobilismo mundial? Por isso, Ligados na Tomada tem hoje aqui um craque. Editor, fotógrafo, publisher, Luca Bassani e, acima de tudo, um grande amigo. Luca, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ligado na Tomada. Já esteve comigo aqui? Sim. Bom, o Rufo, a gente tem uma amizade aí bacana de 40 anos, né? A gente pode falar. E é um grande companheiro. A gente tem muitas aventuras juntas, né? E é um prazer estar aqui na casa, na Jovem Pan. Puxa vida, você pode falar por que eu estou falando isso. Luca Bassani, pai de Luca Bassani. A gente até comenta que antigamente o Luquinha, que eu conheci pequenininho, era o filho do Luca Bassani. Hoje não. Hoje o Luca Bassani é o pai daquele Luca Bassani famoso que está aqui, repórter internacional da Jovem Pan, comentarista de política, de economia, que roda o mundo inteiro e já tem uma conta de 121 países, é isso, né? Ele está na Mauritânia hoje, olha só. Né? E 121 países e contando. É isso aí. Luca, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu, quando coloco as credenciais do Luca, a gente não conseguiria até o final do programa e eu terminar tudo isso. O Luca é fotógrafo de Fórmula 1 há muitos anos, né? Começou há 40 anos, meu companheiro de pista e fora delas, grandes histórias para a gente contar por aqui, mas principalmente um herói publisher de 2 revistas que já a gente vai falar sobre isso também. Luca, o ano começa e começa com novidades, né? A cada tanto, não sei se são a cada 4 anos, 5 anos, se é tão sazonal assim, mas o regulamento da Fórmula 1 muda e vai para uma estaca zero, onde todo mundo começa com um clean sheet, como eles falam. É isso que está acontecendo esse ano, né? Sim. A gente vai ficar sabendo agora, a partir de fevereiro e março, quem fez a lição de casa bem feito, né? É uma mudança no regulamento dos últimos anos. Mas eu queria, antes da gente chegar em 26, eu acho que cabia a gente falar um pouquinho de como acabou. Claro. Porque eu estava lá em Abu Dhabi, na última etapa, nessa final de Copa do Mundo, né? 3 disputando o título. E tem alguma coisa que a gente viu lá que a gente vai poder trazer para o ano de 26. Então, o que eu queria comentar com vocês é que tinha um sentimento... Estava todo mundo maravilhado com o Verstappen, o que ele fez no final do ano foi incrível. Né? Então, você tinha uma torcida maior pelo Verstappen, mas no final... A Fórmula 1 abraçou o novo campeão, o Lando Norris, que é um novo campeão depois de 5 anos. E se você pensar que em pouco tempo, tanto o Alonso quanto o Hamilton vão parar, ficaria só o Verstappen de campeão no grid. Então a Fórmula 1 ela achou bacana isso, né? Então ela chega em 2026 com um novo campeão. Luca, antes então de a gente falar só desse finalzão aí, que eu acho que realmente, como você falou, foi um final de campeonato mundial para valer, né? Com as fichas na mesa para 3 pilotos e todos com chance, matemáticas e na pista e com carro. Voltar para o começo do ano. Teve uma empolgação muito grande logo no início do ano com a McLaren, que já andou muito bem em 2024, ou seja, já tinha dado seu cartão de visita em 2024. Foi campeã de construtores em 2024, exatamente, né? Já vinha como campeã de construtores e começou liderando muito bem o campeonato e a Red Bull andando para trás por alguns motivos que vale a pena até a gente discutir. A saída do Christian Horner, briga do Helmut Marko com família ou com o pai e também a saída do Adrian Newey. Então essa confusão toda colocou um pouco de cortina de fumaça em cima da equipe e a Red Bull andou para trás. E com isso cresceu muito, né? O desenvolvimento da McLaren foi muito grande e a gente imaginava até que pudesse ganhar o campeonato antecipadamente. Aí vem um cara, um tetracampeão mundial correndo por fora e vencendo uma sequência de corridas. O que aconteceu no começo do ano, não com a McLaren, mas com a Red Bull? Bom, a Red Bull, você salientou bem que ela tinha esse problema de um mal-estar político com o Adrian Newey e de ter saído já, deixou a equipe um pouco desorientada na parte técnica, né? E o negócio do Horner, que teve aquele escândalo, que primeiro eles abafaram, depois com a família lá da Tailândia, e aí bateu a Christian Horner com o Helmut Marko, ficou um caldeirão e eles perderam um pouco o tato. Eu acho que eles ganharam a motivação, quem deu motivação para a reação da Red Bull foi o
próprio Max Verstappen, que não jogou a toalha. Chega um momento que ele faz ele chega num nível de aproveitamento de ponto para cada situação, e aí os caras começam realmente a lutar pelo campeonato. Ele andando, aquilo que a gente fala que isso é típico de um grande campeão, andando mais que o carro, né? Andando mais que o carro. Você vê, isso é uma coisa que, se você comparar Verstappen com Hamilton, o Hamilton estreia na Fórmula 1 na McLaren. O Hamilton, teoricamente, nunca andou com um carro ruim. O primeiro carro ruim que ele andou foi esse ano, com essa Ferrari, né? E mesmo assim ele ficou para trás do Charles Leclerc. Então, já o Verstappen não. O Verstappen é um gigante. Então, eu acho que tem essas estaturas. Mas o que eu queria comentar, que eu acho que é interessante a gente falar, é que a McLaren errou muito no final do campeonato, né? Errou em Las Vegas com a altura do carro, com o assoalho, que foi os 2 carros desclassificados. E errou em Monza ao dar uma ordem de equipe que mudou, vamos dizer, a ordem do campeonato dentro da equipe, que eles erraram no pit stop do Lando Norris e mandaram o Oscar Piastri devolver. Agora, o que eu queria falar é que na final não, todo mundo acertou tudo. O Verstappen fez a pole, ganhou a corrida, foi embora, o Lando fez o que tinha que fazer, foi uma corrida num nível profissional onde ninguém errou. E o resultado final foi esse. E fazia muito tempo que a gente não via esse tipo de competição na Fórmula 1, né? Porque estava muito mesmice. Para quem gosta de motorsports, vale o cara ganhar antes, vale ganhar depois, mas principalmente para audiência e para relevância de uma categoria, é muito legal ter uma competição até o final da temporada. Sim. Né? E no nível que foi como você colocou. Qual era o teu sentimento nessa etapa, na etapa final que você estava lá, Luca? Como que você sentia o ambiente do estádio, né? Se a gente puder chamar assim. A expectativa, a vibração da expectativa do ponto de interrogação estava no ar, cara. Nos torcedores, no grid, nos marchos. Torcidas divididas? Sim, como não? Mas eu acho que era uma parte maior era pro Verstappen. Mas não tinha uma torcida específica, mas era um encantamento de ver realmente a história ser feita. Foi muito legal, a atmosfera é incrível. E no grid, você via uma cara de preocupação ou de alívio pela última etapa, principalmente do Verstappen? Ele fez o que tinha que fazer, isso antes da largada, né? Fez o que tinha que fazer e ali ele estava para o tudo ou nada. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse no final da prova, ele já era considerado um grande vencedor. Na verdade, ele teve que fazer uma escolha e eu acho que a escolha dele foi correta. Porque, numa situação dessa, o Hamilton, quando estava disputando com o Rosberg, sabe o que ele fez? Ele tirou um pouco o pé para juntar uma fila de carros atrás. Então, por exemplo, o Verstappen poderia ter feito uma coisa que está dentro das regras, impor um ritmo menor no começo da corrida e deixar o pelotão compactar para ver se alguém passava. Por exemplo, o Leclerc passava o Norris. Ele podia fazer isso. Ele não quis nem saber. Ele meteu o pé, foi embora e falou, bateu no peito e falou, eu sou campeão para mim do meu jeito, entendeu? Então, eu achei uma coisa muito madura dele, né? É um cara que ele está num nível diferenciado de qualquer outro no grid, isso e caminha para ser, na minha opinião, o maior de todos os tempos. Isso... Luca, você agora há pouco citou o Hamilton, né? Será que ele fez uma aposta errada ou tem alguma carta na manga da Ferrari e dele agora para esse ano? Eu acho que a aposta que ele fez mesmo é para essa mudança radical de regulamento para 2026. E ele também estava meio que, vamos dizer, cansado ele precisava de alguma novidade. Ele ou mudaria radicalmente de equipe, né? Ou ele largaria a Fórmula 1. A gente já estava sentindo isso. E a gente tem aquela coisa da Ferrari, o encantamento da Ferrari. Tem até aquela ideia de que o Senna gostaria de ter terminado a carreira dele na Ferrari. Então, assim, qual o campeão que não quer beber na fonte de Maranello, né? Então, assim, Mansell foi, o Prost foi, o Alonso foi... né? Então eu acho que tem essa métrica, mas eu acho que se as coisas não derem certo em 2026, eu acredito que seja o último ano dele. Grid de 2026, carros novos, tecnologias novas, mudanças de assoalho, de motor, claro, com tudo com limitações, mas a gente pode ver uma competição com uma McLaren chegando muito forte mais uma vez, com uma Red Bull que a gente viu o final da temporada como é que estava,
e também de um novo projeto de Ferrari, que, como eu falei, eu acho que tem alguma carta na manga aí para ter assinado um contrato para 2026, alguma coisa especial para esse carro começar a andar. A gente pode ver uma disputa de novo de 3 marcas, não só de 3 pilotos, mas de 3 marcas disputando o título? Bom, Alex, aqui é complicada essa mudança, é muito radical, tá? A gente não só tem essa mudança de regulamento de motor, chassis, DRS, que não tem mais, agora tem asa móvel na frente e atrás. Você tem um carro um pouco menor, são 20 centímetros mais curto, né? Mônaco agradece, né? Mônaco agradece. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, a gente tem um alinhamento também, fora o regulamento técnico, a gente tem um alinhamento diferente de marcas. Então, por exemplo, a Renault desistiu do projeto e deixou a Alpine fazer o contrato com a Mercedes. A Aston Martin agora tem motor Honda, né? A Red Bull vai vir com motores Ford. A Sauber vira Audi e recebe o motor Audi, que foi ligado ontem, eles lançaram um vídeo, né? Então tem muita coisa também nova, assim, reorganizada, né? Então a gente tem que olhar primeiro com uma certa visão muito tranquila que você tem. Sempre quando você tem um regulamento novo, você tem um distanciamento dos tempos do grid, né? E quando você tem um regulamento que já está aí vigente 4, 5 anos, você vai comprimindo os tempos. Aí você tem, vamos dizer, o 18º tomando 7 décimos, que foi o que aconteceu no final do ano. Eu tenho minha opinião própria. Eu acho assim que tem algumas coisas que são ponto de interrogação e algumas coisas que são mais assertivas. Por exemplo, o caso do motor Mercedes, que eu acho que vai vir bem. Luca, dentro de tudo isso que a gente viu, o brasileiro, a gente tem um histórico, a gente acompanha só há 40 anos essa categoria. A gente ficou muito mal acostumado aqui no Brasil desde 72, na verdade, com o título do Emerson, depois 74, depois 3 do Piquet, depois 3 do Senna, e esse ciclo nosso... E vamos citar Rubens e Massa, que brilharam sim, mas eu estou falando com títulos, a gente ficou mal acostumado até 94. O brasileiro ficou mal acostumado. E para o brasileiro, categorias aqui no Brasil, diferente do que a gente vê na Itália, principalmente na Argentina, uma categoria ela tem uma boa audiência, tem uma boa relevância se você tem 2 coisas: a categoria no país e um piloto brasileiro. No grid. E a gente tem isso desde o ano passado, que é o Bortoleto no grid, e tem a etapa do Brasil de Fórmula 1, GP São Paulo de Fórmula 1. Muita gente me pergunta e eu queria jogar essa para você. Bortoleto tem chance no ano que vem, tem chance on the long run, ou seja, é uma coisa, porque é tudo muito incipiente, principalmente quando uma equipe assume um novo projeto, que é o caso da Audi, que foi muito vitoriosa em Le Mans, a gente sabe isso, histórico que tinha, mas agora vem para a Fórmula 1 com um projeto novo, né? Ou seja, essa passagem de Sauber para a Audi, mas o piloto, o Bortoleto, ele tem chance? Tem chance de mostrar serviço? Não vamos falar só de... bola de cristal, né? Não vamos falar só de 2026, tá? Ok. Bom, ele tem muita chance. O Gabriel está dentro dele. Se você vê como ele ganhou o campeonato de Fórmula 3 de Fórmula 2, eu estava em Monza, naquele last to first, né? E eu tinha até falado pro irmão dele, eu vou te encontrar no pódio hoje. Ele falou para mim e falou, você tá maluco? Eu falei, não, Monza passa. Monza tem problema na primeira chicane. Eu fui no grid... Eu fiz uma foto do Bortoleto com o grid vazio atrás, 22º, e eu fiz ele tomando a bandeirada. Então aquele dia foi incrível. Ele tem alguma coisa especial. Eu acho que a torcida brasileira pode ficar tranquila que vai ter muita vitória do Gabriel. Quem sabe um dia um título, talvez, mas isso um tempo. Vamos falar da Audi. A Audi, cara, ela tem um DNA vitorioso. Você vê o que ela fez em Le Mans, quando ela deixa Le Mans depois porque ela não tem mais o que ganhar. Então, se você vai imaginar que a Sauber já melhorou no final do ano, né? Os membros da equipe estavam se encontrando. Você imagina que a Audi, esse carro é um carro que vai receber um motor que tem muito mais parte elétrica, né? Uma composição elétrica do que o outro. Então, eu imagino a Audi chegando bem. Não acho que ela vai chegar arrebentando, mas eu imagino que a gente vai ver o Bortoleto andando lá, 5º, 6º, e aí, depois que eles pegarem a mão,
Em um ano eles estão no topo. Você esquece. A gente pode ter o Gabriel disputando um título de 27 e 28. Não acho difícil. Né? Ele tem a capacidade, está dentro dele. E que nem eu te falei, a Audi tem um DNA vitorioso. Aonde ela vai? Luca, uma vez escutei do Schumacher numa sala de imprensa de Hockenheim, escutei duas coisas muito interessantes. Primeiro, não lembro qual foi a corrida, que ele venceu a corrida sem muita chance, os dois primeiros quebraram, ele venceu, e um jornalista, que eu diria até muito mal informado, né, e muito mal preparado, falou para ele, poxa, se deu sorte, né? Ele comentou uma coisa que eu não esqueço, eu dou muita sorte na minha vida. Eu chego 6 horas da manhã na equipe, eu saio 11 da noite, eu 2 vezes por semana eu faço uma visita a Maranello, né? E me dedico desde a hora que eu chego até a hora que apagam as luzes do autódromo. Realmente eu dou muita sorte, né? Ou seja, essa foi o lado da sorte. Então o Gabriel vai ter muita sorte. É isso. E a outra coisa que eu perguntei para ele, junto com Lemir Martins, nosso querido Lemir Martins da Quatro Rodas, foi o que estava acontecendo na Ferrari. Estavam batendo cabeça antes de ele começar a ganhar todos os títulos. Ele falou, olha, aliás, perguntamos assim, por que não tem uma estrutura mais forte de italianos na Ferrari? Será que isso não tá faltando isso? Era Luca de Montezemolo, o presidente. Sim. Na época. Ele falou, não, tá bom assim como tá. Ross Brown, um inglês, Jean Todt, um francês. Se você colocar 3 italianos no comando ali, vira um casino, vira uma grande bagunça. Né? Ou seja, a Ferrari ela não pode ter, na gestão completa, só italiano. Tem que ter uns tecnocratas, uns caras Sim. de fora para funcionar. Por que a Ferrari está nessa baixa já há alguns anos? O que está acontecendo na Ferrari? Eu não tenho essa leitura de que ela está numa baixa. O ano de 2025 foi muito ruim, né? Mas se você olhar para 24, ela vinha tendo uma evolução, ela estava acompanhando, mas a McLaren andou mais, a Red Bull andou mais para frente, entendeu? Eu acho assim, com um regulamento novo, eles podem vir provavelmente com um carro que seja um pouco diferente do que a concorrência. Eles vão ter uma interpretação deles e tal. De repente, eles vêm no topo. A gente não sabe, é um ponto de interrogação. A gente sabe que Mercedes vem bem, que McLaren vem bem, porque tem motor Mercedes. A gente sabe que Williams cresceu com Mercedes. Eu tenho até um palpite para esse ano, que a gente estava brincando, eu estava falando com o meu irmão, com o Eduardo Bassani, né? Que é chefe de equipe de Fórmula 4. E gêmeo do Luca. Gêmeo, um gênio. Gênio e gêmeo. São gêmeos. Ele é um grande vencedor do automobilismo. Eu estava chegando para o Edu e falei assim, se você tivesse uma nota de 100 libras para apostar numa casa de aposta de Londres para cravar o campeão de 2026 sem informação nenhuma, no escuro, vendado num quarto fechado, em quem você apostaria? De quem foi a aposta? O Edu chegou e falou para mim George Russell. Olha, porque ele aposta nessa excelência da Mercedes. Aí eu virei para ele e falei assim, você vai perder o seu dinheiro, porque eu vou colocar meu dinheiro no Kimi Antonelli. Porque o Kimi, ele inverteu o gráfico no final do ano. Existe uma coisa que o pessoal não sabe. O Kimi, ele é um super protegido do Toto Wolff. Porque o Toto queria ter feito o Verstappen. Sim. Perdeu o Verstappen. Então ele quer ter um novo Verstappen. Então, George Russell, você vai ser David Coulter, viu? Fica tranquilo. Para você, Luca, quem foi o grande destaque de 2025 entre os pilotos? Não precisa ter sido campeão, ter vencido corridas, mas o cara que mais mostrou serviço com o equipamento que tinha. Vamos tirar o Verstappen. Sim, tirar o Verstappen. Cara, eu achei que, por exemplo, o ano do Hülkenberg foi muito bom, né? Mais experiente que o Gabriel, natural, ele foi pro pódio, né? Boas surpresas, o Isaac Hadjar, que vai ser companheiro agora do Verstappen, vai sentar no assento amaldiçoado, né? Que o pessoal fala, que é andar do lado do Max. O que melhor andou até agora foi o Pérez, né? Ou seja, do lado do Max foi o Pérez, né? Eu acho que foi excelente o final do ano do Kimi Antonelli, né? Ele, no começo, ele foi novatão, mas o final do ano foi excelente. Também o Biermann foi muito... A gente tem uma geração, olha, a gente vai ter esses caras aí durante muito tempo, ó, Biermann, Bortoleto, Hadjar, Antonelli. Esses caras são os caras do grid da Fórmula 1 daqui a 10 anos, cara. Entendeu? Então é esses que a gente tem que olhar. Eu acho que eles foram muito bem, né? É uma nova classe. Vai chegar agora o Lindblad lá na Racing Bulls lá.
vamos ver, é importante essa renovação. Eu acho chato quando você tem um piloto que está lá, ele não vai para frente e fica ocupando uma cadeira, né? Só querendo fechar os 20 do grid, né? Que tem gente que tem dinheiro, que nem o Lance Stroll tem dinheiro, então fica ali, mas ele está entediado já. Eu acho que sim. Luca, a gente vê, você falou de investimento, né? Grandes investimentos na Fórmula 1, agora passa a ter um teto, não lembro qual é, mas dá uma nivelada. Eu acho que já desde o ano passado já tinha um certo teto de orçamento, deu uma nivelada por baixo, né? Essa regra ela vem já de uns 5, 6 anos, né? Pelo que eu me lembro. Eles guardam mais para eles agora, eles conversam mais entre eles, mas você sabe que, né? Regra existe para ser, né? Você sabe como que é a Fórmula 1. Paga uma multinha e tal. Você cobriu muito, como eu também, a Indy, né? Sim. E NASCAR, e a gente via o automobilismo norte-americano muito mais preocupado com um show, né, com espetáculo, com audiência, do que com a competição. Claro que a competição é importante, mas o envolto, o entorno, como a gente vê em Le Mans também, era muito importante. Você acha que o grupo Liberty Media trouxe esse a mais que faltava para a Fórmula 1? Sensacional o que eles fizeram com a Fórmula 1. Eles reinventaram a Fórmula 1. Você percebe isso na pista? Reinventaram. Não, você percebe comprando passagem aérea. Porque eles inflacionam o evento, é mais caro, né? É sensacional o que eles fizeram. Eles trabalharam criteriosamente desde da música tema, né? Que é sensacional. Sim. Né? Toda a parte gráfica, uma coisa que eu gosto, toda a parte gráfica de apresentação da categoria, sim. Fizeram uma tipia gráfica. As vinhetas, né? As vinhetas são espetaculares. Fizeram vinhetas, fizeram tudo. E eles colocaram esse amor do americano que ele tem para o grande entretenimento. A Fórmula 1 ela estava pronta para receber isso, ela só não sabia, na mão do Bernie, fazer, porque era uma outra visão. Então, você tem a Fórmula 1, antes da chegada da televisão a cores na década de 70, com satélite, porque aquilo ali levou a categoria para o mundo, né? Instantaneamente, ao vivo e a cores, era um deslumbre. E eu acho que o segundo maior deslumbre é depois dessa pandemia, aí depois do Drive to Survive e tudo, aonde os jovens abraçaram a categoria, né? Você tem coisas que eu vi agora que eu nunca vi, né? Meninas assim, nos seus 16, 18 anos, sabendo muito de Fórmula 1, entendeu? Conversando no mesmo nível. Ou seja, a Fórmula 1 conquistou os Estados Unidos. Não, conquistou os Estados Unidos. Não, eu acho que mais que conquistar os Estados Unidos, ela conquistou os jovens. E isso porque o cara que era fã de Fórmula 1 era aquele cara que acostumou ver Senna ganhar, que acostumou ver Piquet ganhar, pelo menos aqui no Brasil, estou dizendo, né? E aí era era um fã maduro, né? Hoje, se você for ver a média de idade das pessoas que vão em Interlagos, é tudo gente de 20 anos, 15 anos, 25 anos. Cara, tá lindo de ver, tá lindo de ver. Eu tô encantado com essa fase da Fórmula 1, porque ela tá no lugar onde ela deveria estar. Legal, Lucas. Eu vou trazer um comentário que o Emerson fez. Eu trouxe o Emerson aqui para participar do Pânico faz uns 2 anos. E enquanto a gente ainda estava para entrar no estúdio, a gente pega um ídolo desse, você tem que arrancar tudo do cara e trazer todas as memórias afetivas desse cara, né? Você sabe que... Uma pausa. Fala. Você acredita que eu estou indo para o aeroporto para embarcar para Abu Dhabi? Ele liga no meu celular e fala: Luca, tudo bom? Você sabe quem está falando? E eu reconheci a voz. Eu não tinha o telefone. Você sabe quem está falando? Ele falou assim... Eu falei assim, eu conheço a voz. Eu conheço bem a voz, mas eu não liguei, né? Ele falou assim, é o seu piloto. Uhum. Aí, quando ele falou é o seu piloto, eu descobri que era o Emerson, né? Mas eu não falei. Eu falei assim, bom, piloto para mim só existe um, aquele que abriu o mercado europeu para todos os pilotos brasileiros e o mercado americano para todos os pilotos brasileiros, meus amigos, o grande Emerson Fittipaldi. Ele estava pedindo para eu passar no CID, pegar um capacete e levar para o filho dele, que o Emo, que ia treinar em Abu Dhabi. Só que aí acabou dando errado. Que legal. Entendeu? Aí eu comentei com ele uma coisa, queria ver se você compartilha desse comentário.
que eu vi antigamente uma Fórmula 1, e a gente fala muito sobre isso, né? Você que é engenheiro sabe disso. Eu não sou engenheiro, meu irmão é engenheiro. O seu irmão é engenheiro. Então a gente pergunta pro teu irmão depois. Mas que o carro antigamente na Fórmula 1, e quando eu falo antigamente, falo até década de 90, não precisa ir tanto lá atrás, 80... os pilotos comentavam comigo que era 70% piloto e 30% a máquina, e que hoje é totalmente oposto. Hoje é 70% a máquina e 30% na mão do piloto. Tanto que a gente vê o que o Ayrton fez com a Toleman em 94, em Mônaco, em outras corridas, sem ter equipamento, como outros pilotos. Eu vi a Alesi também nos Estados Unidos dando show, cruzando várias vezes com o Ayrton, ou seja, na mão com o carro. Detroit, olha, lembrou bem, Detroit. E hoje você já não vê mais isso. Você vê o Alonso não tem carro, não consegue andar. O Hamilton não tem carro, não consegue andar. Mas não consegue nem andar bem uma prova com a faca no meio. Não anda. Você acha que esse novo regulamento pode trazer mais equilíbrio ou a gente vai continuar com isso? Ou seja, o cara que tem orçamento, que tem o grande engenheiro e tal, aquele piloto que é um mega piloto, como você falou, de Kimi Antonelli, do Berman, eles não vão conseguir mostrar tanto serviço porque ele não tem a super máquina na mão. Na verdade, a gente vai ter um embaralhamento de forças nesse começo de ano, né? Mas o que eu acho é o seguinte, você deu 2 exemplos, na hora que você estava falando, eu peguei uma. Cara, tem piloto que leva carro ruim, tem piloto que não leva. Você vê como que o Verstappen levou a Red Bull, você viu como que o Hamilton levou a Ferrari, né? O que eu acho é que, assim, orçamento fala, né? Marca fala e história fala. Mas no fundo, eu acho que a gente vai ter os mesmos players ali na frente, talvez um pouco mais de dificuldade para a Red Bull com os motores Ford, não sei, né? A gente fala que o Verstappen ele teve uma visão maior do momento dele, né? Todo mundo se organizou para tentar estar em 26 num lugar novo, que nem o Hamilton, e o Verstappen ele esperou para 2027. Eu acho que é o último ano dele na Red Bull. Luca, super obrigado por estar com a gente, cara, por trazer mais essa aula aqui, compartilhar comigo. A gente sempre falou, dentro e fora das pistas, hoje foi fora das pistas. Um amigo de 40 anos e uma casa maravilhosa que acolheu meu filho. Olha, muito bem. Quero você mais vezes aqui e você virá aqui para a gente falar também de Luca Bassani. Não é de Fórmula 1, mas de Luca Bassani já, para falar da história desse cara aqui, que para mim é um mestre e um grande amigo. Obrigado, Luca. Obrigado, Alex. Valeu. Obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.